E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e finalmente vamos fazer a análise da nossa mais nova coleção aqui, Rivais Predestinados. Vou até mudar aqui, ó, que a gente tá em outro ambiente, estou gravando aqui diretamente da Tuzi Cards esse vídeo, inclusive ele é um vídeo patrocinado pela galera da Tuzi Cards, então se você ainda não fez a sua pré-venda dessa coleção, tuzi.gg/loja, lá tem todos os itens, incluindo aquela experiência premium deles, que pô, tem um item de cada, mais uma case quad, e se você somar os valores, dá aquele valor lá, se não me engano, uma pré-venda de R$ 3.000, tudo pelo preço tabelado, e você ainda ganha vários brindes, que é os sleeves, lá os negócios, né, os top loaders, o fichário completamente personalizado ali da GameGenic, que é uma coisa muito bacana mesmo. Então o link vai estar aí na descrição, e esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar de tudo no geral, é aquele vídeo que você pode ter um contato visual com ele ou não, tá tudo bem se você não tiver também, porque você pode usar ele como um podcast aqui. E escutando a gente vai falar tudo, vamos falar bem, vamos falar mal, vamos falar de alguns combos, algumas coisas óbvias, sobre o cenário competitivo e a funcionalidade das cartas dentro dessa coleção, o que esperar dela, beleza? Rivais Predestinados vai estar disponível no Pokémon TCG Pocket? Não. No Pokémon TCG Live, dia 30 de maio já, essa coleção estará entre nós. E agora que o Brasilzão tá aí com esse lançamento, né, os produtos em inglês, produto em português, você tá tudo encontrando no Brasil ao mesmo tempo. Inclusive os dois você vai encontrar diretamente na Tuzi Cards. Eu peço para vocês só deixarem o seu like nesse vídeo, se inscreverem no canal, que o YouTube ele é campeão de boicotar esse conteúdo nosso, tá? Então, para que ele não, né, flop aí, não aconteça qualquer coisa, ajuda a gente, manda para um amigo, manda no seu grupo aí de Pokémon TCG, pra gente ter essa discussão saudável aqui sobre essa coleção. Agora, sem mais enrolações, Rivais Predestinados continua com esse rolê de Pokémon de treinador. Então, em Amigos de Jornada, a gente teve o quê? Liliane, a gente teve Kisserá e a gente teve o Lupo. E aqui a gente vai ter Ethan, a gente vai ter Arven, se não me engano, né? A gente tem... Nossa, a gente tem mais, né? Porque tem os decks dos iniciais ali. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, que vai ter Marne, vai ter Steve, vai ter equipe Rocket, tecnicamente. Então, assim, continuamos nessa vibe de Pokémon de treinador. E os Pokémon Terastal? Foi de base, foi o tempo, né? Então agora aqui estamos nessa nova fase do Pokémon. Vamos ver o que essas cartas estão fazendo. Eu vou começar aqui com o Ethan's Pinsir, como a gente está vendo na primeira carta da coleção. 120 de vida, arte ok, né? Do Ghidorah aí. Não, na verdade está bem bonito, agora que eu vi aqui direito. Bem bonita a arte desse Pinsir aqui. Por uma energia, 20 de dano sem efeito. 3 energias, 1 point return para 70 de dano mais. Se os seus Pokémon do Ethan foi nocauteado por dano de ataques do Pokémon do oponente no último turno, este ataque vai causar mais 100 de dano. Se você tem um deck temático do Ethan no pré-release, eu acho que essa carta aqui vai ser bem legal. No mais, 170 de grama na fraqueza é 340. É a única coisa que eu tenho para comentar sobre isso aqui que talvez seja relevante. Aqui já é uma máquina, tá? Yama aqui é uma máquina. Vou chegar a tela aqui um pouquinho pra cá, ó, pra gente, né, não ficar tão apertadinho ali. Ó, esse Yama não é a máquina, mas o Yanmega vai ser, viu? Então, Yanmega por uma energia Whirlwind, você troca o Pokémon ativo do oponente por um do banco, né? O oponente escolhe qual vai ser esse próximo Pokémon que vai para ativo. Por 2 energias, 30 de dano sem efeito. Já o Yanmega, habilidade Buzz Boost. Durante seu turno, quando esse Pokémon sair do banco e for pro ativo, você pode procurar no seu deck por 3 energias de grama e ligar nesse Pokémon e depois embaralhar o seu deck. Atenção nisso daqui. Ele se auto-energiza, você não tem que estar com as energias na mão, as energias não tem que estar na pilha de descarte. Desculpa, as energias vão para ele. E aí o que acontece? Ele bate com 4 energias, ou seja, ele puxou 3 energias para ele, você tem que colocar uma energia só do turno nele, e depois que ele bateu 210 de dano, que não é um dano tão ruim, você move 3 energias desse Pokémon para um Pokémon seu do banco. Então ele prepara um próximo Pokémon numa tranquilidade assim, danada, tá? Então, ó, temos aqui o... eu subi muito, o que eu fiz aqui, hein? Será? Coloquei aqui, tava no zoom ali, deixa eu só fazer aqui o meu rolê. Quando eu faço assim ainda encaixa? Tá dando uma encaixada, mas tá cortando algumas infos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo da hora do zoom não dar esse probleminha aqui pro resto do vídeo.
Vamos manter assim, eu acho. E é isso daí. Vamos chegar aqui pra cá de novo, infelizmente. E é isso daí. Abriu aqui, tá no zoom? Tá no zoom com infos suficientes, né? A gente tá com info suficiente aqui. Vamos seguir no vídeo. Essa carta é máquina, tá, gente? Máquina. Simplesmente... a gente também tem spoiler, né, do meta japonês. A galera do Japão já está jogando com essas cartas há um certo tempo. Então a gente já tem uma certa noção do que funciona competitivamente falando e o que não funciona. Temos aqui o Pineco por uma energia 10 de dano sem efeito. Aqui vocês estão vendo que eu tô procurando sofá pra caramba, por isso que tá mostrando sofá. Comprei sofá dessa empresa, não chega nunca, tá? A previsão é chegar no Natal. Ó, tá aqui o Shroomish, 2 energias, 30 de dano sem efeito. Provavelmente a evolução do Pineco vai estar lá no Pokémon metálico, tá? O Fortress. A gente tem aqui o Breloom por 2 energias, Damage Rush para 30, joga moeda até da coroa. E esse ataque vai causar mais 50 de dano para cada cara. E 3 energias Mega Drain para 90 de dano e cura 30 desse Pokémon. Okzinho, nem no pré-release, né? Na minha opinião. Cynthia's Roselia, por uma energia 20 de dano, evolui para Cynthia's Roserade. Essa daqui é uma máquina, tá? Habilidade Glory Yell, né? Os seus Pokémon de Cynthia causam mais 30 de dano no Pokémon ativo do oponente. Então ela fica lá na torcida, falando assim, vai lá, bate nele, bate nele, bate nele. Aí o outro Pokémon anima e causa 30 de dano a mais. 3 energias, 80 de dano, isso aqui é uma máquina, tá? Uma máquina. Isso aqui é muito bom. Não para ela mesma, mas provavelmente para o Garchomp, que a gente ainda vai chegar lá. Aqui a gente tem o Molroton, que é o cortador de grama, né? O Rotom cortador de grama. Por uma energia Ripping Mower, para 20 de dano, descarta um estádio em jogo. E por 2 energias Gadget Show, para 30 de dano vezes. Esse ataque causa 30 para cada ferramenta Pokémon ligada em todos os seus Pokémon. Tá, se você tiver com estádio Terastal, se você tiver com um monte de coisa, é 30 de dano vezes um monte de coisa que você teria que ter feito. Não é um dano tão alto para 2 energias, isso aqui é gracinha, tá? Shaymin. Esse bicho também é máquina. O que acontece aqui? Habilidade Floor Curtain. Você vai prevenir todo o dano nos seus Pokémon do banco que não tenha Rule Box dos ataques do seu oponente. É um substituto do Manaphy? É o substituto do Manaphy. O mais próximo que a gente tem disso aqui nessa coleção. Beleza? Então, eu acho que vai ser muito útil no meta. E a gente já está acostumado com essa carta jogando em muitos decks lá do Japão, beleza? Temos aqui também um Dwebble por uma energia Ascension, é sempre esses bloqueadores de dano, tá galera? Habilidade, isso sempre jogou no Pokémon CG. Quando chega um Pokémon novo fazendo isso, não é novidade para ninguém que ele vai continuar jogando, tá? Basicamente é isso. Dwebble, por uma energia Ascension, procura no seu deck por uma carta que evolui esse Pokémon e coloca em cima dele e evolua, depois embaralha seu deck, beleza, evoluiu para Crystal. Habilidade Mysterious Stonehouse, você vai prevenir todo o dano nesse Pokémon de ataques do Pokémon do oponente X. Ou seja, ele tem meio que um safeguard ali, né, não toma dano de Pokémon X. 3 energias Great Scissor, 120 de dano, e esse Pokémon, o dano desse ataque não é afetado por nenhum efeito do Pokémon do oponente. Então, sei lá, o oponente tem um Pokémon que não toma dano de grama. Aí vai lá o Crustle, que é de grama, vai lá e bate nele. Vai tomar o dano ou não toma o dano? Não toma o dano, porque o Crustle fala ignore os efeitos, né, do dano desse ataque que esteja no Pokémon ativo ali do oponente. Vamos lá, Fomantis, uma energia 20 de dano, evolui para Lurantis, uma energia 30, uma energia depois também 130 e descarta 2 energias básicas da sua mão. Se você não puder fazer isso, esse ataque não faz nada, tá? Ele custa 1 energia para bater, mas você teria que ter 2 energias na mão. Não comba nem com o Ian Mega, né? Estranho isso daqui, meio bizarro. Temos aqui o Team Rockets Blip Bug, por uma energia, Searching Eye. Olha ali os prêmios do oponente virados para baixo, faz nada, resumindo. Applin Mini Drain, 10 de dano, cura 10 de dano desse Pokémon, evolui para Deepling, que 50 de dano. Pega uma energia ligada nesse Pokémon e coloca na sua mão. Evolui para Hydrapple por uma energia Hydra Breath. Você descarta 6 energias da sua mão e nocauteia o Pokémon ativo do oponente. Se você não puder descartar 6 energias dessa forma, esse ataque não faz nada. Nossa, tio Sam, mas eu estou matando o Pokémon do oponente. Não importa se ele tem 1000 de vida, não importa. Não importa se ele dá 3 prêmios, não importa. Não importa se ele é um X, não importa. Você vai matar. Só que você tem que estar com o Royal Street Flush na mão, né?
mais conhecido também como 6 energia de grama. Então, assim, é aquela coisa, é efeito legal, né? Mas as condições beiram o impossível ou beiram um rolê meio maluco aí. 3 energias, 140 de dano, sem efeito, ok. Não funcionaria isso, na minha humilde opinião. Team Rocket's Taurantula, por uma energia takedown, 30 de dano, esse Pokémon causa 10 de dano nele mesmo, péssimo, né? E o Team Rocket Spidops, por uma habilidade Charging Up, durante seu turno você pode ligar uma energia básica da sua pilha de descarte nesse Pokémon. Então ele se auto-energiza. Pra quê? Com 2 energias ele dá o Rocket Rush, esse ataque causa 30 de dano para cada Team Rockets Pokémon que você tem em jogo. O máximo de Pokémon que você tem em jogo são 6. Isso daqui no pré-release, se você montar um deck de equipe Rocket de pré-release com isso daqui, me parece quebrado, tá? Para evento de pré-lançamento, me parece muito quebrado essa brincadeira aqui. Smoliv, inclusive da Yukamori, né? Aí para quem coleciona Yukamori, mais um Pokémon de massinha aí pra galera! Uma energia 10 de dano sem efeito. A evolui para Dolive, por uma energia cura 40 de dano desse Pokémon, por 2 energias 40 de dano no Tackle aí sem efeito. Evolui para Arboliva X por uma energia Oi Machine Gun, metralhadora, hein? Escolhe os Pokémon do oponente 6 vezes. Para cada vez que você escolheu aquele Pokémon, né? Um Pokémon vai causar 20 de dano nele. Você pode escolher o mesmo Pokémon mais de uma vez. Então assim, você quer dar 3 tiros em um, 2 tiros em um e 1 tiro no outro? Pode. 3 energias, Aroma Shot, 160 de dano. Esse Pokémon recupera de todas as condições especiais que ele tava. A gente tem aqui o Rellor, por uma energia, compra uma carta por uma energia 10 de dano sem efeito, evolui para o Rabisca X. Esse daqui é aquela carta X que quando você abrir no booster da sua casa, você vai ficar triste, tá? Já tô te adiantando, Rabisca X, top 5 piores hits para você tirar em rivais predestinados, tá? Mas não fica triste não. Uma energia Upside Down, compra, né? E compra 3 cartas do fundo do seu deck. Por que do fundo, né? 3 energias, 20 de dano mais. Esse ataque causa 90 de dano mais para cada energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Temos aqui a Ogerpon, que é a Pokémon Company de todas as cartas de rivais predestinados. Fez uma ação de marketing. O que vem em rivais predestinados? Ho-Oh, Typhlosion, Equipe Rocket, Pokémon de treinador, Psyduck da Mishi, Lapras da Mishi. Não, vou divulgar rivais predestinados com a Ogerpon. Eu acho que é um bom caminho. E aí é aí que a gente vê que empresas grandes, às vezes, são rodeadas por galera nível estagiário, assim, de conhecimento, ou não sabem a menor ideia do que eles estão fazendo. Por uma energia Grass Dance, procura no seu deck por uma energia básica de grama, né, e liga em um dos seus Pokémon, depois embaralha o seu deck. Por 3 energias Ogre Hammer, para 120 de dano durante o próximo turno, esse Pokémon não pode usar Ogre Hammer. Ou seja, 120 uma vez e depois nunca mais, depois vai ficar ligando energia, faz nada. Growly, por uma energia 10 de dano, 2 energias 20 de dano sem efeito, aquelas cartas preguiçosas que toda coleção tem. Essa aqui foi o Growly, mas bonitinho, né? É bonitinho, é isso, é uma carta bonita. Faz o quê? Faz nada. Arcanine, 2 energias 50, 3 energias Punishing Fangs, para 100 de dano mais. O Pokémon ativo do oponente, se for Dark, é Dark? Tu é Dark? Tu é Dark mesmo, então toma mais 100 de dano. Desde quando ele é grilado com Pokémon noturno, hein, o Arcanine? Quando começou essa rixa? Quando começou essa treta? Meu Deus do céu, que arte bonita da Ponyta! Por uma energia Double Headbutt, 10 de dano vezes, joga 2 moedas para cada cara, 10 de dano. Aí temos a Rapidash com a habilidade Hurried Gallop. Durante seu turno você pode comprar uma carta e por 2 energias Fire Mane para 60 de dano sem efeito. Aí temos o Team Rocket's Moltres X, mais um ultra rarinho aí. Essa daqui você até quer tirar, porque é um Moltres, né? É um ultra raro e tal. 3 energias Flame Scream para 110 de dano. E durante o próximo turno do oponente, né? Esse Pokémon vai tomar 50 de dano a menos dos ataques do oponente. Você bate e ainda está protegido por um escudão de fogo. E aí, Evil Burn descarta uma energia Team Rocket desse Pokémon. Se fizer isso, você descarta o Pokémon ativo do oponente com todas as cartas ligadas a ele. Tio Sam, mas se eu descarto o Pokémon ativo do meu oponente, eu nocauteei ele, eu compro o prêmio ou não compro prêmio? Não, você não compra prêmio, você não nocauteou, você descartou
o Pokémon do oponente. Nenhuma dúvida, né, galera? Galera aqui do canal tá 100% antenada aí. Chega nos pré-release, ninguém dá trabalho pra juiz aqui, né? Ninguém faz... Vocês já chegam do quê? Como? Afiado daquele jeito. Abraço aí pra galera que vai jogar um pré-release. Comenta aí pré-release nos comentários desse vídeo, se você é uma dessas pessoas e tá começando a se preparar aqui nesse vídeo, hein? Eitan Cyndaquil, por uma energia Ember, 30 de dano, descarta uma energia desse Pokémon. Eitan Skilava, habilidade Adventure Bound. Durante seu turno, você pode procurar no seu deck por um Eitan's Adventure, revela e coloca na sua mão. Legal, hein? Que ele vai buscando, que vai ser importante isso. Uma energia combustão para 40, e aí temos o Eitan's Typhlosion, que é uma das melhores cartas dessa coleção para o competitivo. Para o pré-release, Xuxa? Não, para o pré-release também. Mas assim, só se você abrir, né, a linha evolutiva, porque ele é uma das possíveis promos ali, né? Se veio o kit, show de bola. Mas pro formato padrão mesmo, tá? Isso aqui é máquina de jogar regional, de jogar evento grande mesmo. É um deck interessante. Por uma energia Buddy Blast, 40 mais, esse ataque causa 60 mais para cada Eitan's Adventure na sua pilha de descarte. E aí, para um Pokémon de uma carta, né, de um prêmio, é um ataque muito significativo. Aí você vai pôr energia, pode bater ali 3 energias para 160. Então assim, você não precisa jogar só com o Typhlosion, pode ter Magcargo, pode ter Ho-Oh, tudo isso daí vai funcionar. Inclusive o Eitan's Magcargo é o próximo, a gente já fala sobre isso. Eitan's Lugma, por uma energia Steady Fire Breathing, 20 de dano sem efeito. E o Eitan's Magcargo com a habilidade Melt and Flow. Se esse Pokémon não tiver energia, ele não tem custo de recuo. Então é isso aí, você ganha um custo de recuo gratuito, 3 energias Lava Burst para 70 de dano vezes. Você pode descartar até 5 energias desse Pokémon, ou seja, ele tem dano infinito, mas precisa de 3 para usar o ataque. E aí vai causar 70 para cada energia descartada de jeito, sendo o máximo aí de 350 de dano. Team Rocket's Houndour, por uma energia Steady Fire Breathing para 20 de dano sem efeito, evolui para Team Rocket's Houndoom por uma energia Malicious Embers. E o Pokémon ativo do oponente agora está queimado e confuso, e por 2 energias Scorching Fire para 120 de dano, descarta uma energia deste Pokémon. Aí temos a galinha aqui do Eitan, né, o Ho-Oh aí, um dos Pokémon mais belos que existe entre os 1025 Pokémon existentes. Habilidade Golden Flame. Durante seu turno você pode ligar 2 energias de básica da sua mão em um Pokémon Eitan's que você tenha no banco. Esse é o combinho, entendeste? Então você vai jogar com o Eitan traz, o Ho-Oh traz, Ho-Oh paga, tem que estar na mão, beleza, uma vez durante o turno, e você vai fazendo seus Magcargo, vai fazendo os Typhlosion, vai fazendo os rolezinhos, enquanto isso vai jogando Eitans, esse é o combinho aí. Muito legal, inclusive, o deck do Eitan por si só. 4 energias, Shining Feather para 160 e cura 50 de cada um dos seus Pokémon, meu Deus. Torchic, por uma energia compre carta e por uma energia 10 de dano sem efeito. Combos quem? Por uma energia 20 de dano e por 2 energias Double Kick para 40 de dano, joga 2 moedas para cada cara, 40 de dano. Blaziken, que tem uma arte muito bonita, mas 2 energias Hit Blast, 70 de dano, por 3 energias Inferno Leg, descarta 2 energias desse Pokémon. E os ataques ainda causam 120 em um Pokémon do banco do oponente. Ok. Hit Rotom, temos o Forninho aí, por uma energia Singe, o Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Ou por 2 energias Gadget Show para 30 de dano vezes, esse ataque vai causar 30 para cada ferramenta ligada em todos os seus Pokémon. Só que agora você está batendo de fogo, antes você estava batendo de grama. Inclusive acho que foi essa Ogerpon aqui, né, que a Pokémon escolheu divulgar a coleção. A Hairflame Mask Ogerpon, dessa vez Baby, hein, sem ser a versão ultra rara lá. Pelo menos você não fica chateado de ficar abrindo ultra rara, Ogerpon. Aí você fica tristão que não tá abrindo as outras cartas que você queria. Flame Dance, procure no seu deck por uma energia de fogo e ligue em um dos seus Pokémon, depois embaralhe o seu deck. Por 3 energias, Searing Flame para 80 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está queimado. Horrível essa carta, né? Não é possível. Mish's Psyduck, habilidade Slapstick Jump. Será que as cartas da Mish são boas? Durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, você pode descartar uma carta do fundo do seu deck. Se você o fizer, descarte todas as cartas ligadas a esse Pokémon e coloque ele no topo do seu deck. É isso. Ele vai fazendo um mergulhinho e vai voltando, né? Por uma energia Splink Rotter para 30 de dano sem efeito. Mish's Stereo por uma energia Bubble Beam, 20 de dano, joga uma moeda, se der cara paralisou. No pré-release pode ser que seja um pouco chato isso. Mish's Starmie por uma energia Sudden Flash para 60 de dano mais.
Se esse Pokémon tiver evoluído da Misty Star nesse turno, esse ataque causa mais 80 de dano. Isso aqui é muito forte no pré-release, na verdade, tá? Qual que é a raridade disso daqui? Incomum. Pô, se você abrir isso daqui, tá rodando azul, tá rodando Misty, não vejo por que não jogar com isso. Muito forte, inclusive, tá? Porque ele chega pra matar, né? Chega pra nocautear aí nos pré-release. Mish's Magikarp, habilidade Incredible Dive. Enquanto esse Pokémon estiver no seu banco, previne todo o dano causado a ele de efeitos dos seus Pokémon, dos Pokémon do oponente aí, quando causar nele. Por uma energia ele dá o Splash, que ao contrário do videogame, aqui no Pokémon TCG é o Power Creep. Aqui todo mundo é mais forte no TCG do que em outras plataformas. Porque aqui o Splash da Magikarpa dá 10 de dano, dá o dano de um Tackle. Evolui para Mish's Gyarados, por uma energia ele dá o Splashing Panic para 70 vezes, descarta 7 cartas do topo do seu deck. E esse ataque vai causar 70 para cada Mish Pokémon que você descartar dessa forma. 3 energias Waterfall para 120 de dano. E aí temos Mish's Lapras, por uma energia Swim Together, procure no seu deck por até 3 Pokémon da Mish, revela elas e coloca na sua mão, e depois embaralhe seu deck. Por 2 energias, 60 de dano sem efeito. Aí temos Team Rocket's Articuno, com a habilidade Resistance Veil, previne todos os efeitos dos ataques usados no seu Pokémon, né? Nos seus Pokémon básicos, Team Rocket, tá? Então, dano não é um efeito, tá até aqui marcando, explicando, mas efeitos cancelados nos seus Pokémons da equipe Rocket. Por 3 energias, Dark Frost, para 60 de dano mais. Se esse Pokémon tiver uma energia Team Rocket ligada nele, ele vai causar mais 60 de dano. Cynthia's Fibas, por uma energia Undulate para 10 de dano, joga uma moeda esta cara durante o próximo turno do oponente, previne todo o dano causado e efeitos dos ataques causados nesse Pokémon. Evoluiu para Cynthia's Milotic, e isso daqui me dá uma nostalgia, porque isso daqui tinha lá em Dashnet Rivals, se não me engano, lá na 4ª geração, e eram os mesmos Pokémon da Cynthia, galera, Garchomp, Milotic e Roserade, que é a prova que eles não estão inventando Pokémon da Misty, tá? A Misty sempre teve esse time aí mesmo. A Misty não, né? A Cynthia. Por 2 energias, Aqua Split para 60 de dano, e esse ataque causa 30 de dano em 2 Pokémon do banco do oponente. Ou seja, 2 energias para 120, mas assim, dividido, devagar e sempre. Ali temos o Clamper, por uma energia Shell Press, o Clamper, que não é o Pokémon que você quer abrir de ilustração rara, tecnicamente é a pior ilustração rara para você abrir nessa coleção. Tomara que você não abra Clamper. Por uma energia de água, Shell Press para 10 de dano, e durante o próximo turno do oponente, esse Pokémon toma 10 de dano a menos dos ataques. Huntail, habilidade Diver Catch. Sempre que um Pokémon de água foi nocauteado por dano de ataque do seu oponente, você pode pegar todas as energias básicas de água ligadas naquele Pokémon e todas as energias de água ligadas no Pokémon e colocar na sua mão, ao invés de colocar na pilha de descarte. Você decide. 3 energias, ele também dá 80 de dano sem efeito. Gorabis, estamos aqui por uma energia Crescendo Wave, 30 de dano mais. Esse ataque causa 30 de dano para cada energia de água ligada neste Pokémon. Antes de dar o dano, você pode pegar e ligar quantas energias de água você quiser da sua mão nesse Pokémon. Então, um começa, o outro termina e eles entram no loop. Temos aqui o Buizel, por uma energia 10 de dano, 3 energias 30 de dano sem efeito. Floatzel, 2 energias Whirlpool para 30 de dano, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. E por 3 energias Aqua Slash para 140 durante o próximo turno do oponente, esse Pokémon não pode atacar. Nada demais, tá? Snowvel, 2 energias para 20, 3 energias para 50. Evolui para Bomba Snow para 3 energias para 90. E 4 energias para Freezing Timber para 120 mais se esse Pokémon tiver 2 ou mais energias de grama, é isso? Energias de grama. Esse ataque causa mais 120 de dano. Então, por 2 ou mais é tenso, né? Porque a linha dele aqui, se fosse 2 energias de água e 2 de incolores, esse ataque faria bem mais sentido, né? Mas como é um ataque meio covarde aqui, que te pede para você colocar 3 de água e depois mais 2 de grama, ou seja, seriam 5 energias, é 4 energias para 120, 5 energias e ainda situacional para 240 de dano, batendo do tipo água. Bem meh, na minha opinião. Wash Rotom, por uma energia Wash Cycle, você cura 10 de dano desse Pokémon. Por 2 energias Gadget Show para 30 de dano vezes. Esse ataque vai causar 30 de dano, vezes as ferramentas Pokémon ligadas em todos os seus Pokémon. A Rokuda, esse Pokémon existe? Existe, parece. Por uma energia Reckless Charge, 30 de dano, e esse Pokémon causa 10 de dano nele mesmo. Barra Skill 10, esse Pokémon existe?
parece que existe. Uma energia Sharp Fin para 40 de dano e 2 energias Dive para 60 de dano. Joga uma moeda se der cara, você mergulhou e no próximo turno você previne dano, incluindo, né, efeitos e tudo mais dos Pokémon do oponente, porque você mergulhou, tá debaixo d'água e o oponente não consegue te ver. Setoro, por uma energia, 2 energias, 30 de dano, por 4 energias do Pokémon básico, 80 de dano e sem efeito. Evolui para Setitan X com a habilidade Snow Cover. Sempre que o oponente jogar um item ou suporte da mão dele, previne todos os efeitos daquela carta nesse Pokémon, só previne nele mesmo. 4 energias Card Press para 140 mais, você pode descartar um estádio em jogo. Se você o fizer, esse ataque causa mais 140 de dano. Temos aí também o Dondoso por 2 energias Tsunami Reveal para 30 de dano mais, esse ataque vai causar 10 de dano mais para cada dano que tiver nesse Pokémon, então ele devolve, né, ali, uma pegada meio Taurus, né, esse aí do Dondoso. 4 energias Dynamic Dive para 120, você pode causar mais 120 se você fizer. Esse Pokémon causa 50 de dano nele mesmo. Temos mais uma Ogerpon aqui, que é a famosa do Chora Mais, né, com uma arte lindíssima, hein, meu Deus. Por uma energia Water Dance, procure no seu deck por uma energia de água e ligue em um dos seus Pokémon. Depois embaralhe seu deck por 3 energias Bubble Drain para 100 de dano e cura 30 de dano deste Pokémon. Electabuzz, 2 energias Electro Slug para 50 de dano sem efeito. E o Electivire por 2 energias Dual Bolt, esse ataque causa 50 de dano em 2 dos Pokémon do oponente. Ou por 3 energias High Voltage Press, 180 mais. Se esse Pokémon tiver pelo menos 2 energias extras ligadas, né, desconsiderando o custo do ataque, ou seja, teria que ter 5 energias, esse ataque causaria mais 100 de dano. Ou seja, 280 no total, é um pouquinho melhor do que o Abomas, não, porque não exige energia de grama, só fala energia extra. Aí a gente tem a Electivire X, top cartas também, que eu acho que você não quer abrir. Acho, tá? Vai ser baratinha, vai custar, sei lá, uns 10 reais, vai ficar chateado de abrir isso aqui. Team Rocket Zapdos, por 2 energias Jamie Wing para 30 de dano, você pode mover uma energia do Pokémon ativo do oponente para um Pokémon do banco. Por 3 energias Dark Thunder para 60 mais, esse Pokémon, se esse Pokémon tiver a energia do Team Rocket ligada nele, ele causa mais 60 de dano. Ou seja, 3 para 120, muito ruim, né? Meu Deus, como é ruim. Eitans Pichu, de graça, característica dos Pokémon Baby. E isso daqui, ó, significa um ataque gratuito, tá? Não precisa de nenhuma energia. Tá vazio aqui, ó, o lugar de pôr o símbolo da energia. De graça, ele bate 30 de dano e compra uma carta. Tá maluco, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, a melhor carta do Pokémon CG Pocket. Isso aqui tem 30 de vida, né? Qualquer coisinha morre na volta. Mas, compra a carta e 30 de dano. Loucura. Team Rocket's Mareep, por uma energia Provision, busca no seu deck aí por um item e coloca na sua mão, depois embaralha seu deck. Por uma energia também, 10 de dano sem efeito. Evolui para Flaffy, 2 energias Thunder Shock 50 e depois joga uma moeda. Se deu caro, o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado. Ou evolui aí para Team Rocket's Ampharos, habilidade Darkest Impulse. Se você tiver o outro Team Rocket's Ampharos em jogo, sempre que o oponente jogar um Pokémon da mão dele para evoluir um dos Pokémons dele, durante o turno dele, inclusive do turno do oponente, coloque 4 marcadores de dano. Esse efeito do Darkest Impulse não estaca. Então, você tem que ter 2 Ampharos em jogo. É isso? Aí eles fazem esse rolê aí. Ou basta um Team Rocket's Ampharos. Fica aí o rolê. Mas aqui acho que são 2, não é isso mesmo? Porque, pô, é isso. Tem que ter 2. 3 energias, Rio Headbolt para 140 de dano. Faz 0 sentido, né? A habilidade dele podia ser só whenever your opponent, né? Sempre que o oponente jogar um Pokémon da mão dele, para evoluir, coloca 4 de dano. Faz sentido nenhum falar que if you have, então você teria que ter 2 mesmo. Electric, por uma energia 10 de dano, 2 energias 30 de dano sem efeito, evolui para Manectric por uma energia 30 de dano sem efeito e por 2 energias Flash Impact para 120. Esse ataque também causa 40 de dano em um Pokémon do oponente. É bom? Não. Rotom, básico, clássico, feijão com arroz, fritas. Uma energia Astonish, 20 dano, escolhe uma carta randômica da mão do oponente.
revela aquela carta e depois embaralha no deck dele. Por 2 energias ele dá o Gadget Show para 30 de dano. Esse ataque vai causar 30 de dano para cada ferramenta Pokémon ligado em todos os seus Pokémon. Todos os Rotons são iguais, mas eles viram atacantes de outro tipo. Esse daqui é o atacante do tipo elétrico. Zera hora, por 1 energia 20 de dano sem efeito, 3 energias, Thunder Blitz, descarte todas as energias desse Pokémon. Se você o fizer, esse ataque causa 210 de dano em um Pokémon do banco do oponente, Pokémon X, tá? Um Pokémon X do banco do oponente. Team Rocket's Drowsy, por 1 energia, Hypnotic Ray, né? 10 de dano. Durante o Pokémon ativo do oponente agora está dormindo. E aí ele evolui para Team Rocket's Hypno, que por 1 energia dá o Psy-Shot para 40 de dano. E por 3 energias, Bench Manipulation, para 80 de dano vezes. O oponente vai jogar uma moeda para cada Pokémon que ele tem no banco. Esse ataque causa 80 de dano para cada coroa. Esse ataque não é afetado por fraqueza ou resistência. Aí temos Team Rocket's Mewtwo, que é uma grandíssima promessa. Nossa, como vai ser legal! Vai jogar muito. E na realidade, podem anotar, na minha opinião, vai jogar nada. Nada Team Rocket's Mewtwo X. Habilidade Power Savior, né? Como esse Pokémon não pode atacar, a menos que você tenha 4 ou mais Pokémons Team Rocket em jogo. Por 3 energias, ele tem o Razor Ball e 160 de dano. Você pode descartar 2 energias dos seus Pokémon do banco para esse ataque causar mais 60 para cada energia que você descartou desse jeito. Ou seja, senhoras e senhores, são 3 energias para 280 de dano. Mas ele não pode bater se não tiver com a galera toda por aí. Team Rocket's Wobbuffet, que é inclusive a promo, né, ali da nossa coleção treinador avançado. Por 2 energias, Pocket Mirror move todos os danos de um dos seus Pokémon Team Rockets no banco para o Pokémon ativo do oponente. E por 3 energias, Headbutt Bounce para 70 de dano. É tão difícil fazer esse primeiro ataque aqui do Wobbuffet, mas é isso, você cura o Pokémon, você dá o dano do oponente pro oponente, mas... E se seus Pokémon não tiverem um dano? Aí você fica preso e sua estratégia foi embora. Aqui é importante falar Steven's Baltoy, porque estão começando os Pokémon do Steven lá no Japão. Isso daqui foi lançado como o deck inicial, né? Aí teve deck inicial do Steven e teve deck inicial da Marnie. Mas os Pokémon do Steven não são muito bons não, sendo bem sincero. Por 1 energia, Summoning Sign. Procura no seu deck por até 2 Steven's Pokémon básico. Coloca no seu banco e depois baralha o seu deck. Por 1 energia, Psychic Sphere para 20 de dano. Evolui para Steven Claydol, que por 1 energia dá o Eerie Light, 20 de dano. O Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Por 3 energias, Clay Blast para 220. Descarta todas as energias desse Pokémon. Nada demais também. Team Rocket Xingling. Xingling de verdade mesmo, não é zoeira não. Bonita também a arte, hein? Mina Nakai. Mina tem mandado muito bem no Pokémon CG. Nenhuma energia, tá? De graça, tá? Esse bichinho baby aqui, ó. Ringing Noise, descarta uma carta randômica da mão do oponente. É de graça ainda fazer isso, né? Steven's Carbink, habilidade Stone's Palace. Enquanto esse Pokémon estiver no banco, cada um dos seus Pokémon do Steven toma 30 de dano a menos. A Roserade não aumenta os danos da Cynthia, o Carbink reduz os danos nos seus Pokémon. E é isso daí. Essa habilidade não estaca. É isso. Já da Roserade, estaca. Né? Não tá falando nada lá da Roserade. Então ela é uma habilidade que vai acumular, você vai fazer o estrago na vida do seu oponente, vai fazer ele chorar, vai ficar chateadão. Pô, o Roserade foi um dos primeiros aqui, né? Em nenhum momento fala que não estaca. Então, nisso daí o do Steven tá melhor. A Roserade tá melhor, né? O do Steven tá pior nessa situação aí. Tô maluco, desculpem. Team Rocket's Mimikyu, potencial tem essa carta. Por 2 energias, Gem Mimicry. Você escolhe um ataque do oponente, né, um Pokémon Tera, e usa como efeito desse ataque. Então o cara deu bobeira? Trouxe um Tera boladão? Sei lá, Charizard. Você pode usar o ataque dele por 2 energias aqui, vai copiar tranquilo. Ó, o Blipbug estava lá no grama, agora mudou para Psíquico aqui com o Doppler. Por 1 energia, Cutter Radar, você olha as 5 primeiras cartas do deck do oponente e manda voltar em qualquer ordem. Ou por 2 energias, Super Psybolt para 30 de dano sem efeito.
Team's Rocket Orbital, habilidade Rocket Brain. Quantas vezes você quiser durante seu turno, você pode mover um marcador de dano de um dos seus Pokémon Team Rockets para outro dos seus Pokémon. Então você vai curando dano, transferindo dano aí, na verdade, né? Curando não. Por 3 energias Psychic, 40 de dano, e esse ataque causa 40 de dano para cada energia que tiver nos Pokémon ativos do oponente. Temos aqui o Monkey, por uma energia de luta Wide Kick, para 30 de dano, joga uma moeda, se der coroa, esse ataque não faz nada. Evoluiu para Primeape, por uma energia Dragoff, você troca o seu Pokémon do banco por um Pokémon, né? Manda outro, né? Vai trocar esse daqui, vai mandar outro ativo, e esse ataque causa 30 de dano no novo Pokémon. Vai mandar o Pokémon do oponente embora, puxou, e agora você bate 30 no novo. Evolui para Annihilate, Vessel of Rage, habilidade, se esse Pokémon tiver 2 ou mais marcadores de dano nele, os ataques desse Pokémon causam 120 de dano no Pokémon ativo do oponente. Então ele está bem grilado, que por 2 energias ele dá 160, e no próximo turno você não pode usar Impact Blow, mas ele tem a habilidade que se tiver com 2 marcadores de dano pelo menos, você vai causar, na verdade, 280, e não pode causar os 280 no próximo turno, a não ser que você resete o efeito. Ita Sanduuda, que é uma das melhores cartinhas dessa coleção, vou pôr aqui para vocês guardarem, tá? Arte de Okashek, essa carta é muito braba. Por uma energia Impound, 20 dano, durante o próximo turno do oponente ele não pode recuar, você tá ali prendendo, tá dando, né, um lock. Por 2 energias, Attempt Mimicry, flip uma moeda aí, se der cara, você escolhe um Pokémon ativo do oponente, um ataque, e vai usar como esse ataque. Então assim, 2 energias para muito versátil, se o oponente tiver com um ataque muito forte lá, você já copia. Ou por uma energia você tá alocando, não deixa o oponente fazer nada, vai pondo dano e ele tá preso sem poder recuar, se tiver com o bicho errado na frente. Team Rockets Larvitar, por uma energia Mountain Munch, para 10 de dano, e você descarta a carta do topo do deck do oponente. Ou Team Rockets Pupitar, por uma energia Explosive Awakening, para 30 de dano, você vai procurar no seu deck por uma carta que evolui desse Pokémon e colocar em cima dele, que é o Tiranitar Team Rockets, com a habilidade Sandstream. Enquanto esse Pokémon estiver na posição ativa, coloque 2 marcadores de dano em cada um dos Pokémon do banco do oponente, né, durante o Pokémon Check-up. Ele vai ter só um, mas beleza, fica lá tomando 20. Breakthrough Tackle, para 180 de dano, e você vai descartar uma energia ligada no Pokémon ativo do oponente. Temos aqui o Nose Pass por uma energia 20, 3 energias 40, evoluiu para o Probo Pass por uma energia Power Gem, na verdade, 40 de dano, e por 3 energias Mountain Draw para 70 de dano mais. Se tiver um estádio em jogo, você causa mais 70 de dano, então seriam 3 por 140. Mas, esqueçam, tá? Meditite, por uma energia de luta Steady Punch, para 10 de dano mais, joga uma moeda, se der cara, esse Pokémon causa mais 20 de dano. Evoluiu para o Medicham Harmonious Disposition, 50 de dano mais, se esse Pokémon, né, se esse Pokémon e o Pokémon ativo do oponente tiver mais energias ligadas, esse ataque vai causar 120 de dano. Então, se o oponente pôs um monte de energia, você só tem uma, cause mais dano nele. Regirock X, outra carta que, na minha opinião, se você abrir, você vai ficar triste. Top 5 piores cartas de você abrir em rivais predestinados. Estamos vendo aqui na sua frente Regirock X. Por uma energia Res Charge, você liga até 2 energias de luta na sua pilha de descarte nele mesmo. Por 4 energias, ele não está pronto para bater, você pôs para bater o ataque, puxou 2 e ele ainda não está pronto para usar o segundo ataque. Giant Rock, que são 140 de dano. E o Pokémon ativo do oponente, se for um estágio 2, esse ataque causa mais 140 de dano. Bem ruim isso, né? E aí quando volta, né, como é que é isso daí? Ficou ali um tempo, né, puxando as energias, na hora que voltar, esquece. Na verdade isso aqui é combinação muito ruim, né, do Regirock aí. Pô, escolher é muito situacional, muito situacional. Cynthia's Gibble, por uma energia de luta Rock Her para 20 dano, e os ataques, o dano desse Pokémon não é afetado por resistência. Temos aqui o Cynthia's Gabite também, habilidade King's Call. Durante seu turno, você pode procurar no seu deck por um Pokémon da Cynthia, revelar e colocar na sua mão e depois embaralhar no seu deck. Dragon Sense aqui, né, para 40 de dano ser feito. E aí sim temos o Garchomp, não se esqueçam de lembrar da nossa Roserade, que aumenta 30 de dano. Por uma energia, Spiral Dive, para 100 de dano, você pode comprar cartas até ter 6 na sua mão. Você está comprando carta, está batendo por uma energia, e está batendo 100,
130, 160, 190, 220. É possível. Por 2 energias, Dragon Buster para 260 de dano e descarta todas as energias ligadas a esse Pokémon. Então o Garchomp, ele chega lá, bate bem, ou se prepara, bate só com 2, bate 260, descarta todas, ou descartei todas, agora eu não bato no próximo turno. Bate porque ele tem um ataque de 1, né? E aí, às vezes, você foi preparando, fez o Raid, né? Com uma energia já tá batendo bem legal, botando uma pressão muito alta no oponente. Lembrando que Garchomp, fraqueza grama, 330 de vida. É interessante. Temos aqui Popotas, por uma energia Push Down, 10 de dano, e troque o Pokémon ativo do oponente pro seu do banco. E Pull Down, por um dele do banco, né? E Pull Down por 2 energias Ram para 60 de dano e 3 energias Great Sandstorm para 150 de dano, e os ataques causam 40 de dano para cada Pokémon no banco do oponente. Tá, se ambos Pokémon, né, seu e do seu oponente, tiver qualquer quantidade de dano neles, não aplique fraqueza ou resistência no banco, no Pokémon do banco. E é isso daí. Mudbray, o nosso cavalinho da amizade aí, ó. Por 2 energias, Running Charge para 40 de dano vezes, joga uma moeda até da coroa. E esse ataque vai causar 40 para cada cara. Ou seja, meu Deus, nada, né? Muito ruim. Mudsdale, habilidade Mudcoat. Se esse Pokémon toma 30 menos de dano dos ataques do oponente. Heavy Impact para 130 de dano sem efeito. Temos o Arven Toadscool. Sinceramente, tipo assim, uma energia, trintão, e ele causa 10 de dano nele mesmo. Slightly Intrusion é o nome do ataque. Nada demais, né? Arven Toadscruel. Pô, o Arven tá de brincadeira. Por uma energia Pool, troca o Pokémon do banco do oponente para a nova posição ativa. E por 3 energias Reckless Charge para 120. Esse Pokémon causa 30 de dano nele mesmo. Gente, isso aqui é Disney, tá? Péssimo, ruim. Cornerstone Mascalgerpon. Ah, rapaz, eu acho que foi essa aqui que a Pokémon usou, hein, pra divulgar. Será que é por causa do artista? Foi essa arte aqui que eles usaram pra divulgar essa coleção. E aí, acharam bacana a decisão da Pokémon, hein, na arte que eles escolheram divulgar? Por uma energia Rock Dance, procura no seu deck por um Pokémon de luta, uma carta de energia ali ligada em um dos seus Pokémon e embaralha seu deck. Por 3 energias, Mountain Raining, pra 100 de dano, e descarta a carta do topo do deck do oponente. Definitivamente a Pokémon está louca! Team Rocket's Ekans, por uma energia Holdback, joga uma moeda. Se der cara, o Pokémon ativo do oponente agora está paralisado, por uma energia 10 de dano sem efeito. Evoluiu para Arbok com Intimidation Glare. Se esse Pokémon estiver na posição ativa, o oponente não pode jogar Pokémon que tem a habilidade da mão dele, a não ser que seja Pokémon da equipe Rocket. Então, se você está numa Mirror de equipe Rocket, essa habilidade não vai funcionar, mas se não tiver, a Arbok trava legal aí Pokémon de habilidade. Se o deck do oponente for todo de Pokémon habilidade, aí parabéns pra ele, tá? Com o Arbok no formato. 3 energias, Spinning Tail, esse ataque causa 30 de dano a cada Pokémon do oponente. E aí, enquanto ele não consegue fazer nada, você vai 30 de dano em todo mundo, né? Girou a cauda assim, né? A cobra bateu em todo mundo, deu uma rodada. Team Rocket's Nidoran, por uma energia Dark, Surprise Attack, 30 de dano, joga uma moeda, se der coroa esse ataque não faz nada. Team Rocket's Nidorina, por uma energia, ele dá o Dark Awakening, e você escolhe 2 energias Dark dos seus Pokémon. Você escolhe 2 Pokémon Dark seu, e para cada Pokémon que você escolheu, você vai procurar no seu deck por uma carta que evolua aquele Pokémon. E é isso, buscou, embaralhou, 2 energias, 50 de dano. Parecidíssimo com a Nidoqueen que tinha no deck lá da época dos... Era o deck de Dragonite? Não, era o deck do Necrozma, né? Que era o Nidoqueen. Era o deck do Necrozma, galera. Deck temático, aqueles decks temáticos que tinha de Sol e Lua. Eu lembro que tinha o deck da Nidoqueen que ela ficava buscando os Pokémon, era bem amigável, era bem legal. 2 energias 50 sem efeito, evolui para o Team Rocket's Nidoqueen. Por uma energia Love Impact para 60+. Se você tiver no banco um Nidoking, esse ataque causa mais 120 de dano. Então larga lá o Nidoking por uma energia 180. Tem como você ter Nidoqueen e Nidoking no pré-release? Só se você estiver roubando, né? Porque não é possível. 2 estágio 2 no seu deck inicial e no seu deck de pré-release. Não tem como, mas seria absurdo isso daqui, tá? Uma energia, 170 de vida, ficar batendo 180, muito roubado. 2 energias Mega Kick para 130 de dano sem efeito. Temos Team Rocket's Nidoran Macho. Uma energia para 10, 2 para 30. Hammering, a gente estava aqui? Estava aqui. Ok.
Hammering para 30 de dano, 3 energias para Hornet Gouge, para 60 de dano mais, o Pokémon ativo do oponente, se ele já tem qualquer marcador de dano, esse ataque vai causar mais 60. Aí vem o bichão, né? Team Rocket's Nidoking X, uma das cartas mais bonitas dessa coleção. 3 energias Dirty Horns, para 100 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. E durante o Pokémon Check-up, o Pokémon não vai tomar 10 não, tá? Não vai tomar um marcador de dano não, toma 8 aqui, segundo o envenenamento dessa carta. Por 4 energias King Pact para 240 de dano ser feito. Team Rocket Zubat com Poison Spray, o Pokémon ativo do oponente está envenenado. Golbat, habilidade Sneak Bite. Quando você jogar esse Pokémon de sua mão, você pode colocar 2 marcadores de dano em um Pokémon do oponente, ou seja, é Snipe, né, ali de spreadzinho ali. Você tá só jogando a habilidade, tapando dano. Por uma energia Confuse Ray para 30 e o Pokémon ativo do oponente agora tá confuso. Ou evolui para o Team Rocket's Crobat com a habilidade Bite About. Quando você jogar, ao invés de pôr 2, você coloca 2 em... Você vai colocar 2 marcadores de dano em 2 Pokémon do oponente. Então você snipa, mas agora você está snipando 2. E por 2 energias Assassin's Return para 120 e você pode pegar esse Pokémon e a sua mão. Você pode pegar esse Pokémon e voltar para sua mão. Descartar todas as outras cartas. Você pode. E é um estágio 2. Por quê? Porque ele vai voltar de novo, aí você vai evoluir, vai pôr mais dano, vai ficar dando um monte de dano, entendeu? Uma pegada meio controle assim, só na base da habilidade. Team Rocket's Grimer, por 2 energias, Corrosive Sludge. No final do turno do oponente, você descarta o Pokémon Defensor, tá? Você pode... E todas as cartas ligadas a ele. Então é isso, se o oponente der bobeira, você vai descartar fácil, tá? Fácil. Team Rocket's Mucky, por 2 energias, Stick Mass para 40 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Durante o próximo turno do oponente, esse Pokémon não pode recuar. Ou por 3 energias ele dá o Veron Hazard para 100 de dano, vezes esse ataque dá 100 de dano para cada condição especial que o Pokémon do oponente está vivendo nesse momento. Cara, é muito difícil entender isso daqui. Por que eles queriam fazer com isso? Cara, tem que estar com condição especial demais e olhe lá, sabe? Você só deixa confuso. Bizarro. Team Rocket's Coffin, habilidade Alert Smog. Se esse Pokémon estiver na posição ativa e receber dano de ataques, tá? Do Pokémon ativo do oponente, mesmo que ele seja nocauteado, você vai procurar no seu deck por 2 Pokémon com Coffin no nome e vai colocar no seu banco e embaralhar o deck. Ou por 2 energias 30 de dano sem efeito. Pra que a gente quer evoluir, multiplicar Coffin? Porque o Weezing, por 2 energias, dá All Out Explosion, 40 de dano vezes. Esse ataque causa 40 de dano nos Pokémon do oponente em jogo se você tiver um Weezing ou Coffin do mesmo nome, tá? Esse ataque causa 40 para cada Pokémon em jogo. E é isso daí. Basicamente está falando... É isso, Coffin e Weezing com o nome. É isso, você controla o seu lado e vai fazer danos infinitos vezes 40. Team Rocket's Murkrow, por uma energia Swindle, procura no seu deck por uma carta apoiador, revela e depois coloca na sua mão e embaralha o seu deck. Por 2 energias Torment para 30 de dano, escolhe o Pokémon ativo do oponente, um ataque do Pokémon ativo do oponente e durante o próximo turno aquele Pokémon não pode usar aquele ataque. Isso aqui é legal para aquele tipo de locking tem muitas cartas no Pokémon CG que às vezes tem uma habilidade e um ataque, eu só tenho um ataque. Se você anula aquele ataque, aquela carta não faz mais nada contra você. Até que o oponente recue, até que ele ache um recuo, até que ele ignore ou mande esse bicho embora aí, né? O Team Rocket's Murkrow. Team Rocket's Sneasel, 20 dano, ou por 2 energias, Backstab. Esse ataque causa também a 21 Pokémon do banco do oponente. Só isso. Cynthia's Spiritomb, é o Spiritomb clássico dela, né, também. Por 2 energias, Raging Curse, para 10 de dano vezes, ataque causa 10 de dano em cada um dos Pokémon do banco de Cynthia. E esse ataque não pode ser afetado por fraqueza. Tá bom. É isso mesmo. Para cada Pokémon Cynthia, tá bom. Por uma energia, Sharpnail, aqui o Marnis Purloin. 20 de dano mais se o Pokémon ativo do oponente for um Pokémon X, esse ataque causa mais 40 de dano. Aí temos o Marnie Leopard, por 2 energias Sharp Claw, para 70 mais. O Pokémon ativo do oponente, se for um Pokémon X, causa mais 70. Anti-X aqui, né, essas cartinhas. Mas são cartas bem meme, viu? Que, assim, não vão ver jogo assim, não.
Marnis Scraggy, para 50 de dano mais, descarta uma energia do Pokémon ativo do oponente. Não é caro ou coroa, é garantido. Só que 3 energias para isso daí é um bichinho bem duvidoso em campo. Marnis Scraft, por uma energia Roar Kick, né? Rear Kick, na verdade. 40 de dano, ou por 3 energias White Tackle para 120 de dano. E ele causa 30 de dano nele mesmo. Aí vamos pro Marnis Impidimp aí pra Ferezinha. Esse aqui é o Pokémon favorito da Andrea Ferezin. Por uma energia compra uma carta, por outra energia 10 de dano sem efeito. Ou por 2 energias 60 de dano sem efeito. E a habilidade do Marnis Griminal X, que é a carta do momento. Eu diria que é a melhor carta da coleção também, viu? Pô, você joga esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémons durante o seu turno. Você pode procurar no seu deck por 5 energias básicas de noturnas e ligá-las nos seus Pokémon da Marnie da forma que você quiser. Depois embaralhe o seu deck. Shadow Bullet para 180. Esse ataque causa 30 de dano em um dos Pokémon do banco do oponente. Tá. Isso daqui é muito forte porque 2 energias para 180 é paia. Esse negócio de você causar mais 30 no banco é muito roubado, é um Darkrai X muito mais forte. E você ainda tem a habilidade de, né, na hora que evolui ele, você busca por energias Dark e ele se auto-energiza ou autoriza a Andrea. Aí vamos para Marnis Morpeko, 3 energias Spiked Wheels para 20 de dano mais. Esse ataque causa 40 de dano para cada energia Dark ligada nesse Pokémon. Parece que tem uma sinergia, né? Mais 20 mais 40 é muito pouco de energia para vocês subindo aqui com esses bichinhos. Arven's Mastiff, por uma energia 10, por 3 energias 50, evolui para Arven's Mabustiff. Por uma energia Hustle Tackle, 30 de dano mais, se esse Pokémon não tiver dano nele, esse ataque causa 120 de dano. Por 3 energias Boss Headbutt para 210, durante seu próximo turno esse Pokémon não pode usar Boss Headbutt. Meu Deus! Bom, galera, mesmo sendo Pokémon de treinador, essa carta eu acho que vai ser top cartas ruins que você pode abrir nessa coleção e você não quer abrir nessa coleção, tá? Fortress, iniciando aqui o tipo metálico por uma energia Iron Shake para 20 de dano mais. Mova a quantidade de energias metálicas dos seus Pokémon para outro dos seus Pokémon da forma que você quiser. Por 4 energias Hurricane Needle para 80 de dano, vezes você pode jogar 4 moedas e esse ataque vai causar 80 para cada cara. Skarmory, por uma energia Roost, igual no videogame, né? Curou ali 50 de dano e por 2 energias Metal Claw para 60 de dano sem efeito. Outro Steven's Skarmory aqui, aliás, esse é o Steven's Skarmory. Bem diferente mesmo. Por 2 energias 30 de dano sem efeito ou por 3 energias Sonic Double. Esse ataque causa 50 de dano em 2 Pokémon do banco do oponente. Aí temos Steven's Beldum por 2 energias 30. 2 energias... Meu contato, 70 de dano. Durante o próximo turno, esse Pokémon não pode atacar. Steven's... Cara, e é a capa, não é? Desse deck, o Steven's Metang? Esse combo aqui tá uma coisa de maluco. Tipo assim, não faz efeito, não faz sentido. Por quê, cara? O Stevens, ele é um campeão pegada Cynthia, na minha opinião, né? Não, na opinião de vocês, assim, ele é um, né, em algum momento, assim, um baita líder, também Elite 4, na verdade, né, o Stevens. Pô, muito ruim esse Pokémon dele, é decepcionante, assim. O da Marnie, que era pra ser mais aleatório, uma rival só, as cartas da Marnie muito forte, pô. Aquele Grimmsnarl da Marnie muito forte. Olha esse Steve Metagross aqui. X-Boot, durante seu próximo turno, você pode procurar no seu deck por energias psíquicas e energias metálicas e ligar nos seus Pokémon psíquico ou metálico da forma que você quiser. For a Basic, tá? Você liga ou uma ou outra e liga nos seus Pokémon psíquico ou Pokémon metálico da forma que você quiser. 3 energias, 200 de dano sem efeito. É claro que ele se auto-energiza, ele busca umas coisinhas, mas... Disney, viu? Acho que como colecionável, ok, mas muito provavelmente vai ser top cartas que você também não quer abrir. Acho que a gente fechou, né? As 5 piores ultra raras aqui. Acho que estão fechadas, viu?
Zamazenta, por 3 energias, Strong Bash, 70 de dano durante o próximo turno do oponente. Se esse Pokémon tiver dano, tá, de algum ataque, mesmo que ele tenha sido nocauteado, tá, você vai colocar marcadores no Pokémon atacante igual o tanto de dano que esse Pokémon tomou. Então ele devolve, né? Pô, que loucura. Essa coleção não tem nenhum Pokémon dragão. Então, se você quiser fazer uma aposta aí com o seu amigo, aliás, negociar com o seu sócio, pô, vamos fazer assim, você fica com todos os Pokémon metálicos, dá os Pokémon metálicos pra ele. E dragão, eu fico com os outros tipos, né? Boa negociação. Team Rockets Rattata, por 1 energia, Dangerous Bite, 10 de dano, o Pokémon ativo do oponente está envenenado, ou Team Rockets Red Cage para Recklessness. 90 de dano, você joga 2 moedas, e se ambas derem coroa, esse Pokémon causa 90 de dano nele mesmo. Sabe quanto de vida tem o Red Cage? Você aí que gosta de jogar moeda, você aí que gosta de ser aventureiro no Pokémon CG, ele tem 90 de vida, e aí ou você causa dano no oponente, ou você se mata. Parabéns, Team Rockets Red Cage, que inclusive tem uma ilustração rara, mas, na minha opinião, a pior carta da coleção. Sem condições isso aqui, não faz sentido nenhum. Ah, tudo bem que tem que dar 2 coroas, mas, gente, vai dar, viu? Vai dar. Team Rockets Meow, linda essa arte do Meow, hein? Bonitona também aqui do Giovanni. Por 1 energia Catnab, escolhe uma carta randômica da mão do oponente. O oponente vai revelar aquela carta e vai embaralhar no deck de novo. Muitas coisinhas, né, nessa pegada aí de ficar devolvendo. 2 energias Wide Scratch para 20 de dano vezes, joga 3 moedas para cada cara, 20 de dano. Team Rockets Persian, por 2 energias Arrogant Command. Você revela 10 cartas, tá, do deck do oponente. Você pode escolher um Pokémon revelado e usar um ataque como se fosse esse ataque. O oponente embaralha as outras cartas no deck dele. E é isso. Tá, você só revelou, né? Revelou e escolheu o ataque. E o Pokémon que você escolheu algum negócio não descarta não. Continua lá, só devolve depois. Bom, são 2 energias para copiar um ataque do oponente aleatório. Pode ser um ataque muito incrível e pode ser o ataque do Pichu lá, que você bate 30 e compra uma carta. E seria um ataque de graça. 3 energias, Crow Slash para 140 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está confuso. Ou Kangaskhan por 2 energias, Gentle Slap para 50 de dano, 3 energias, Dizzy Punch para 90 de dano. E você joga 2 moedas, com 90 de dano para cada cara. Temos esse Taurus, Horn Attack para 30 de dano, ou Clean Hit para 50 de dano mais. Se o Pokémon ativo do oponente for uma evolução, você bate mais 50. Ou seja, 2 energias para 100. Nossa, que Taurus estranho, hein? O rolê dele aqui é só uma energia para 30 mesmo, né? Que pode ser um pouco agressivo. Em pré-release, alguma coisa assim. Mas, pô, o Kangaskhan, 2 energias para 50 ali, meio que garantido, né? Não é porque tem que jogar moeda. Ó, esse aqui já tem joguinho, né? Um pouquinho, assim, interessante. Uma energia, Hacking. Descarta uma carta da sua mão e o oponente descarta uma carta da mão dele. Palmas. Porygon 2, 3 energias, Arcommands, para 20 dano vezes, esse ataque causa 20 para cada apoiador na sua pilha de descarte que tenha o nome Team Rockets. Ou Team Rockets Porygon Z, que aprendeu a usar o ataque melhor, Reconstitute. Você pode descartar 2 cartas da sua mão para usar essa habilidade. Se você fez isso, compre uma carta. Tá mandando embora ali as cartas Team Rockets, né? E por 2 energias, agora ele dá o Arcommand, causando 20 dano vezes cada suporte na sua pilha de descarte com Equipe Rocket no nome. Ele aprendeu a usar o ataque melhor? Não aprendeu, ele só aprendeu a descartar as cartas. O que melhora aqui, né, é o mesmo dano, que o Porygon 2 são 3 energias, o Porygon Z são 2 energias para causar o mesmo ataque com o mesmo dano. Só se for o rolê da habilidade mesmo, de ficar descartando carta e comprar a carta, porque não faz muito sentido. Ele em nenhum momento fala que tem que ser cartas da equipe Rocket, se você for usar a sua habilidade. Caberia, é mais versátil, né? Cabe em outras estratégias. Taillow, por 1 energia, Wing Attack para 20 de dano sem efeito, ou evoluiu para Swallow por 1 energia, Add-on, compra 3 cartas. Ou por 2 energias, Speed Wing para 70 de dano sem efeito. Arven's Escovete, tava sumido os Pokémon do Arven, né? Porque são todos muito ruins mesmo. Por 1 energia, Null True, 10 de dano, antes de causar o dano, descarta todas as ferramentas Pokémon do Pokémon ativo do oponente. Pronto, acabou o seu deck Rotom.
Arven's Gradient, habilidade Greedy Order. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão para evoluir um dos Pokémon do oponente, né? Durante seu turno, você pode colocar 2 Arven's Sanduíche da sua pilha de descarte na sua mão. Depois, por 2 energias, Rolling Tackle para 50 de dano. E para finalizar os Pokémon dessa coleção, Squawkabilly por uma energia Pushdown para 20 de dano e troca o Pokémon ativo do oponente por Pokémon do banco que o oponente escolhe. Gente, de Pokémon, essa coleção não tem ultra raras tão fortes, né? Tem ali o Yamega, tem ali o Grimmsnarl, né, da Marnie, tem outras coisinhas que talvez eu tenha deixado passar batido aqui. Mas o forte dessa coleção são os Pokémon pequenininhos, né? Pegada ali do Typhlosion, inclusive, né? Shaymin, são as cartas que tem, o Sudowoodo, são cartas que são bem legais, porque no mais, competitivamente falando, eu acho que quando tiver rotação, talvez a gente tenha um mecha. O problema é que a gente não espera que saia mais Pokémon desses treinadores, sabe? Ah, talvez o deck de Lupo fique melhor na próxima coleção quando sair mais Pokémon de Lupo. Não tem nenhum indício que vai sair mais Pokémon do Lupo no futuro. Não tem nenhum indício que vai sair mais Pokémon da Lily. Então o deck da Lily já tá aí. O deck do Ethan já tá aqui. O deck da Marnie já tá aqui. Então assim, não tem muito assim, é o que tem. E tem os treinadores que a gente já viu que não vai a lugar nenhum. Tá aqui para passear nessa batalha entre treinadores. Arven Sanduíche, cura 30 de dano do seu Pokémon ativo e se o Pokémon for de Arven, você cura 100 de dano. Aí os Pokémon do Arven não morrem nunca, mas ainda são os Pokémon do Arven. Cynthia's Power Weight, olha só, os Pokémon da Cynthia com essa carta ligada aí, né, com essa ferramenta ligada, mais 70 de vida, tá? MC's Hype Up, compre 2 cartas, né, a nossa treinadora DJ aí, cantora, MC do funk, compra 2 cartas, o Pokémon do oponente, se o oponente tiver 3 ou menos cartas de prêmio restante, compra mais 2 cartas. Bom, esse aqui pré-release must, né? Abriu esse aqui no pré-release, não pense, jogue com isso e mais 39 cartas. Abriu 2 desse no pré-release, jogue com 2 disso e mais 38 cartas. Sem dúvida, tá? Sem zero dúvidas aqui. Energy Recycle, embaralhe até 5 cartas, é um remake, né? É um remake aí de coleções anteriores. Eu esqueci agora o que é BST. Esqueci. Mas é desse bloco. Então, vou até clicar aqui. Cadê o... Não vou não. Mas é Energy Recycle aí, combo. Embaralhe 5 energias básicas da sua pilha de descarte no seu baralho. Aí temos o Ethan's Adventure, que a gente viu lá, o Typhlosion tá fazendo mais coisa com o Ethan's Adventure. Procure no seu deck por uma combinação de 3 Pokémon do Ethan e uma energia de fogo. Revela elas, coloca na sua mão e embaralha seu deck. Tá filtrando o seu deck. Uma carta, você filtrou do seu deck 3 cartas e uma energia básica. Seu deck agora tá 4 cartas mais magro. E você jogou itens fora. E o seu Typhlosion tá moendo, tá um 12, meu amigo. Muito legal, tá? Esse combinho aí com os Ho-Oh, com os Magcargo, tudo. Que aí você vai fazendo o setup todo, né? Vai trazendo a galera toda. Granite Cave, os seus Pokémon do Steven, seu e do oponente, tomam 30 menos de dano dos ataques do oponente. Juiz. Simplesmente reprinte uma nova arte do Juiz, na minha opinião, a mais feia de todas. Não pelas cores da blusa, não pelo uniforme, mas esse Juiz aqui com esse Juliette, não sei, não me pega muito não. É reprint, mas bom, o efeito tá cada jogador embaralha sua mão no deck e compra 4 cartas. Sacred Ash, tinha que ter, né? Você embaralha até 5 Pokémon da sua pilha de descarte no seu deck. É a mesma coisa desse trem de energia aqui, tio Sam, só que para Pokémon? Sim. Sim, é isso, bem direto. Spikemuth Gym. Durante cada turno de jogador, aquele jogador vai procurar no seu deck por Pokémons da Marnie, revelar e colocar na sua mão depois. E depois embaralha o deck. É isso aí, então, você fica procurando os Pokémon da Marnie, né? E os Pokémon da Marnie joga pra caramba, aí você vai fazer o Grimmsnarl e o seu oponente vai chorar. Team Rockets Archer. Você pode jogar essa carta apenas se você tem Team Rockets Pokémon foi nocauteado durante o último turno.
Cada jogador embaralha sua mão no deck, depois você compra 5 e o oponente compra 3, mas alguém da equipe Rocket tem que ter morrido no turno anterior. Sinceramente, o arquétipo da equipe Rocket é forte dentro dessa coleção, essas cartas são interessantes. Todas elas jogam meio que juntos, assim, vão conversando. Se você tá de equipe Rocket, tudo isso daqui é bom. Team Rocket Zarya, uma das melhores cartas da coleção, na minha opinião, tá? Compre cartas até ter 5 cartas na sua mão. Se todos os seus Pokémon forem Pokémon da equipe Rocket, você compra cartas até ter 8 cartas na mão, ao invés de 5. Muito forte também, pra mim, uma das melhores cartas da coleção. Team Rocket's Factory. Durante o turno de cada jogador, se aquele jogador jogou uma carta apoiadora da equipe Rocket, tá? Da sua mão, esse jogador compra 2 cartas. Então, se usou uma carta que não compraria cartas, compra 2 cartas. Primeiro você usa e depois você usa o efeito estádio, né? O efeito do estádio é, se jogou carta apoiador da equipe Rocket, compre 2 cartas. Team Rocket Giovanni, que é o Team Rockets lá do cafezinho, né? Lá da promoção, lá do rolê. Troque o Pokémon ativo Team Rockets por um dos seus Pokémon do banco Team Rocket. Se você fez isso, você vai... Troque o Pokémon do oponente, né, do banco para posição ativa. É basicamente o Guzma, só que de Pokémon da equipe Rocket, obriga a ser Pokémon da equipe Rocket. Essa aqui também é uma das melhores cartas da coleção, na minha opinião, porque, pô, joga uma moeda. Se deu cara, mesmo sendo de moeda, tá? Deu cara, procura no seu deck por uma carta evolução, a equipe Rocket revela, coloca na sua mão. Deu coroa, procura no seu deck por um Pokémon básico da equipe Rocket, coloca na sua mão e depois embaralha o seu deck. Ou ela busca, ou ela busca. Fica aquele negócio, né? A gente já teve cartas similares a isso, que não era só limitada a Pokémon do CG Rocket, né? Que era o incenso ali. E jogava muito bem no deck, né, competitivo, principalmente ali no deck do Lugia, né? Lugia Veaceron. Então aqui eu não vejo mudanças. São as cartas que já jogavam antes, vão continuar jogando agora. Principalmente se a equipe Rocket for algo. Team Rocket's Intruder Robot. Escolha um Pokémon um prêmio do oponente virado para baixo. E pega uma carta randômica da mão do oponente e troca por essa carta do prêmio. O prêmio continua virado para cima pro resto do jogo. Tá bom. Team Rocket's Receiver. Procura no seu deck por uma carta apoiador com o nome da equipe Rocket, revela e coloca na sua mão. É legal isso daqui porque, ao contrário do Pokégear, ao contrário de outra coisa que busca apoiador em tantas coisas, aqui não. Aqui você busca garantido, né? E você vai buscar exatamente o que você quer. Team Rocket's Petrol. Procura no seu deck por uma carta de treinador, revela e coloca na sua mão e depois baralha o seu deck. Essa carta aqui é boa, ela só não empolga, sabe, galera? O que acontece? Isso aqui joga bem? Joga bem. O Petrol é uma carta boa? Não é que ele é uma carta boa. É que a gente já teve isso no passado e essa carta aqui, ela chama Skyla. E os decks usavam Skyla. Uma cópia. Normalmente era uma cópia Skyla. Que ele vai buscar aquela carta treinador específica que você tanto precisa no momento certo. Primeiro você busca, né? É o combinho. Pô, primeiro você busca o Petrol busca exatamente a carta que você precisa, agora você vai lá e faz seu nome, ganha o jogo, faz o seu combo do combo do combo. Mas a verdade é que é uma Skyla com outro nome. Chama Team Rocket's Petrol, mas é só uma Skyla. Team Rocket's Proton, se você for o primeiro jogador a jogar, né, você pode jogar essa carta mesmo que seja o seu primeiro turno, que na regra básica do jogo fala que você não poderia usar cartas apoiador no primeiro turno. Procura no seu deck por até 3 Pokémon da equipe Rocket, revela e coloca eles na sua mão e depois embaralha o seu deck. Aqui a gente tem Team Rocket's Venture Bomb, joga uma moeda, se der cara, coloca 2 marcadores de dano em um dos Pokémon do oponente. Se deu coroa, 2 marcadores de dano no seu Pokémon ativo. Cara, eu gosto muito dessa bomba, tá? Porque você fecha alguns danos interessantes numa situação aleatória. E tem muito Pokémon dessa coleção que, se tiver marcador de dano, faz coisas a mais, né? Então, assim, você fica bem também. Não é tão problemático assim a bombinha do Bomberman explodir do seu lado. Vai depender de cada situação. Pô, explodiu do lado do seu oponente? Parabéns, você usou um item que causou 20 de dano no Pokémon do oponente. Se não, faz o seu efeito aí das estratégias que combinam do seu lado. E muito provavelmente não vai fazer tanta diferença assim.
Team Rocket's Watchtower é uma energia incolor, é um ataque, isso? Não, os Pokémon incolor, seu e do seu oponente, não tem habilidade, para todo mundo. Essa carta é muito forte, interessante, porque, por exemplo, ainda podem sair mais Pokémon incolor com habilidade que seja interessante no formato. Mas nesse momento, nós já temos Noctowl, que é muito relevante, busca as coisas de uma forma maluca e você pode parar com esse estádio. A gente tem Bloodmoon Ursaluna, que ficam cartas completamente inúteis, né? Se tirar a habilidade dessas cartas, acabou as cartas. Então, com um estádio, se você tem medo desses 10, ainda pode parar outras cartas incolores aí que podem chegar no formato ou que podem passar a ser muito relevantes no formato. Mas no momento eu já acho interessante, bem legal esse estádio, tá? Um TM Machine aqui da equipe Rocket procura o seu deck por até 3 cartas de ferramenta com o nome de ferramenta de Technical Machine no seu deck, revela e coloca na sua mão e depois embaralha o seu deck. Tá. É isso. Pega 3 ferramentas que tenha Technical Machine no nome. Tem que ser as ferramentas que vão gerar um golpe novo pro oponente, né? Pros seus Pokémon. Cara, é isso, né? E a Team Rocket's Energy, tá? Que é muito bacana, a gente já viu que vários efeitos extras ela gera, fora que é uma energia muito forte, muito roubada pra quem é Pokémon da equipe Rocket. Sei lá, o Mewtwo da vida, que você vai querer testar, você vai querer ser o Anabi, que eu sei, vocês são fãs do Mewtwo. Mas joga? Não joga, é ilusão, tá? É ilusão. Que joga aqui, ó, é Yamega, que joga aqui é Typhlosion, que joga aqui é Grimmsnarl, da Marnie. É isso, acabou. Energia da equipe Rocket. Essa carta aqui só pode ser ligada nos Pokémon da equipe Rocket. Se essa carta estiver ligada em qualquer coisa que não seja Pokémon da equipe Rocket, descarta ela! Enquanto ela está ligada num Pokémon, né, que obviamente é um Pokémon da equipe Rocket, senão ela teria sido descartada, ela vai prover 2 energias de qualquer combinação. Psíquica ou Dark. Pode ser 2 psíquicas? Pode. Pode ser 2 Dark? Pode. Pode ser uma psíquica e uma Dark? Pode, porque é qualquer combinação dessas 2 energias aí. Basicamente isso. Bom, time, essa é a coleção Rivais Predestinados, essa é a nossa análise. Você já pode fazer a pré-venda dessa coleção lá na tuzi.gg/loja. E olha só aqui a parte visual da coleção, mais uma vez aqui passando. A gente vai passar pelas ultra rarinhas dela. Na minha opinião, uma coleção altamente colecionável. Eu que já gostava de Amigos de Jornada, essa daqui é um Amigos de Jornada melhorado. O que você quer abrir? Você quer abrir isso aqui demais. Você quer abrir isso aqui demais também. Você quer abrir todas as... Ó, você quer abrir Roserade, quer abrir Shaymin, quer abrir Typhlosion, quer abrir esse Psyduck porque sim, Lapras porque sim, Blaziken porque sim. Você quer abrir esse Weezing? Talvez sim, porque é um 5-1 Red Kate, não porque joga, mas é muito ruim. Até o Kangaskhan por ser um 5-1 talvez, entendeu? Miau, pô, o tanto que é bonita essas cartas, sabe? As fortezinha. Forte, eu acho que eu não quero nada. Quero talvez o Mewtwo do cancelado aí, ó. Mewtwo da mãozinha, ó. Frio, ó. Ó, do Kevin, lá do Kings League, sei lá, aqueles jogadorzinhos de futebol. Que, ó, frio, Mewtwo, mas na hora do jogo mesmo, é isso. Bom, todos eles aí de Santinho, né? Giovanni na mesma arte, no Santinho 2 vezes. É Arven só com 1. Giovanni, na verdade, tem 3 Pokémon, hein? Full Art. Cynthia só 1, Ethan só 1. Esse cara da equipe Rocket aqui ganhou mais um espaço do Giovanni. E aqui ganhou mais um. Ah, não é da equipe Rocket a coleção, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon da equipe Rocket. E dos outros treinadores? 1, 2, 3 combinados, tá? Ó, tá aqui as fortezinhas, lembrando, né? Esse rapazinho aqui por 6 Kyla, bacana, você abre ele, se prepare, tá? Esse aqui você não vai tá mal não, mas ó, muito bonita, né? Todas as full arts aqui, sinceramente, muito legais. Eu que coleciono full arts, todas elas, não tem uma paia dessa coleção. Não tem uma paia. Podia ter da Cynthia? Podia. Mas aí ia acabar tendo do Arven. Mas, pô, aí teria da Mishi também. Aí compensa, né? Teria sido muito legal se tivesse um de cada aqui, mas não tivemos. Já nas ilustrações raras especiais, todas insanas, o Moltres é ruim, mas vai ser caro. Ho, é bom, mais ou menos. Tecnicamente, né? Ele e o Mewtwo são as duas cartas, junto com o Garchomp aqui também,
são as cartas mais caras, mas joga algo, não joga. A minha carta favorita dessa coleção, eu acho que continua sendo o Nidoking, é muito bonita essa arte. Crobat, pô, tudo aqui você quer abrir, cara, você só quer chorar, você só vai chorar se você abrir o Mabostiff do Argen. Aí depois você pode inventar de chorar com o Nidoking ou com o Yanmega, mas pô, a arte do Nidoking é muito bonita, o Yanmega vai jogar muito, então não vai ser tão barato assim. E, pô, velho, sabe, de 8 ultra raras aqui de Pokémon, você tem 50% de chance de tirar ou um Moltres, ou um Ho-Oh, ou um Mewtwo, ou um Garchomp. Tá maluco? Ah, dei azar. Pô, tirou um Nidoking, um Crobat, o Mabostiff ou o Yanmega. Tá maluco, pô. Aí tem os supporters, tá? Suporte, tirou o Ethan, mandou bem. Tirou a Ariana, mandou bem. Tirou o Giovanni, mandou bem. Então se você abrir um supporter, cara, nenhum aqui é ruim. Nenhum. Entendeu? Qualquer um que você abrir de apoiador aqui, top. E as cartas douradinhas, todas como sempre, né? A gente odeia as cartas douradas, assim como a gente odiava as Rainbows. A gente tá ansioso esperando a Pokémon Company perceber isso e parar de mandar essas cartas pra gente. Cartas cortadas da coleção, o Buffett. Por que foi cortada da coleção? Porque vem na nossa coleção Treinador Avançado ETB. Basicamente isso. Bom, time! Esse foi o nosso vídeo de análise completa de todas as cartas rivais predestinadas. Eu espero que vocês tenham gostado. Normalmente é um vídeo meio longo mesmo. Eu espero que eu tenha falado algumas coisas que sejam relevantes e que tenha, né, ajudado vocês a entender um pouco mais pra gente, depois que sair, jogar bastante. Lembrando que, muito em breve, vem aí as melhores cartas da coleção, vocês já tiveram alguns spoilers aqui, as cartas mais caras da coleção, vocês já tiveram os spoilers aí durante os drops TCG e tudo mais, mas a gente é a semana de rivais predestinados, vai ter muito conteúdo de rivais predestinados aqui nesse canal, e com certeza unboxing também. Então, vem comigo, muito obrigado aí pela paciência, pelo tempo de vocês, a gente se vê no próximo vídeo, valeu demais, tchau!